Uma das coisas que eu mais gosto, que eu mais sou fanático, é por futebol. Seja jogar, seja assistir, jogar no videogame, falar de futebol. Eu gosto muito, e outra coisa que eu gosto bastante também, vocês sabem, é falar de marketing. Então, por que não unir essas duas coisas nesse vídeo de hoje e falar um pouquinho sobre o marketing esportivo? Eu sou o Luiz Paulo, você está aqui no canal Tudo é Marketing. Hoje eu quero falar um pouquinho de como funciona o marketing esportivo, trazendo dois exemplos aqui que eu gosto muito, que vão dar a dimensão de como que isso funciona, né? Como que cliente, no caso do esporte, ele é diferente de um consumidor normal de qualquer outro produto ou serviço. Basicamente, no futebol, quando a gente está falando de um time, a gente está falando de angariar torcedores, e não só angariar torcedores, mas agradar torcedores, fidelizar para que esse torcedor continue comprando camisa, comprando produto do time. Tudo isso ajuda, né, a gerar receita para o time. Agora também esse mesmo torcedor ele pode comprar pacote de televisão, ele vai assistir na TV, vai assistir no streaming, vai assinar. Então ele gera receitas pro futebol como um todo e também para o seu time. Então por isso que o marketing esportivo ele tem que fidelizar quem já é torcedor, ou seja, fazer com que esse cara fique engajado e continue comprando, consumindo, indo no estádio assistir o time, mas também ele tem que atrair novos torcedores. E para ambas as coisas, para essas duas coisas, passa muito pelo desempenho do time em campo, ou seja, o time está ganhando, tá levantando o título. Tem até a grande piada que só existe torcedor do Flamengo depois de 2019, que foi quando o time começou a ganhar muito. Mas a gente vai ver que não é bem assim, e para isso eu vou pegar dois exemplos aqui que mostra como que o marketing da autoestima ele é o que pega o torcedor, especialmente brasileiro. Vou falar do Brasil, que é o nosso universo aqui. Esse marketing da autoestima que muitas vezes passa a ser até uma soberba, como a gente vai ver, mas é ele que tanto fideliza o torcedor, né? Faz esse torcedor continuar consumindo coisas do clube, gerando essa receita para o clube, mas também para atrair novos torcedores. Para isso eu vou usar dois exemplos, um do meu time, Corinthians, todo poderoso Timão, e outro de um rival, que é o São Paulo. Então, para começar, eu vou com o São Paulo, como que ele funciona em duas fases distintas, e como que o marketing da equipe conseguiu aproveitar isso de uma forma que fez aumentar o número de torcedores e também fidelizar quem já torcia para o time. Bom, do São Paulo a gente começa ali em 2005, é quando o time ganha sua terceira Libertadores, e ali passa a ser o time com mais títulos desse torneio continental. Então assim, ali a gente já poderia começar a dizer se o São Paulo era um dos maiores times do Brasil em termos de título, de conquista, porque de fato ter 3 Libertadores era algo que nenhum brasileiro tinha naquela época ali. O Santos de Pelé tinha 2, então assim, era realmente uma coisa muito diferente que o São Paulo faz em 2005. No final do ano vai lá e ainda ganha o Mundial. E não só isso, nos 3 anos seguintes, 2006, 2007 e 2008, o São Paulo emenda 3 títulos do Campeonato Brasileiro, sendo o único time até o momento, né, tricampeão desse modelo de pontos corridos, que é algo muito difícil, né? Você ganhar 3 torneios consecutivos e com uma certa dominância, né? O São Paulo ganhou esses campeonatos com uma relativa facilidade, né? E eu, como corintiano, sei bem porque sofria bastante nessa época, tá? E aí, como que o marketing do São Paulo aproveitou essa ótima fase para poder angariar mais torcedores? Não só isso, né? Fidelizar quem já torcia pro time. Como eu disse, tem a questão da autoestima. Então, nessa época, era orgulho ser São Paulino. São Paulino ele ficava muito feliz em falar do seu time, em desfilar com a camisa, em ir para todo lugar, deixar claro que ele era São Paulino, colar adesivo no carro. E para usar camisa, colar adesivo no carro e até ir ver o jogo, você precisa gastar dinheiro. Nessa época, o São Paulo conseguia ter uma receita muito maior do que os outros times do Brasil. Inclusive, foi uma época que fizeram reformas em CD, conseguiram investir bastante, conseguiram investir no time, contratar ali bons jogadores. Então, toda a revelação que tinha no campeonato de São Paulo contratava. E aí, isso fez com que a autoestima do torcedor de São Paulo ela ficasse lá em cima, beirando a arrogância, né? Muitos amigos que eu conheci eram até bem do arrogante, mas isso faz parte aqui do jogo do torcedor. E o São Paulo, enquanto instituição, na sua comunicação, no seu marketing, trabalhou isso como criou-se o soberano, que, apesar da soberba, colou muito com os seus torcedores, porque de fato em campo isso se confirmava. O São Paulo se chamava de o soberano e ia lá, ganhava todos os títulos que disputava, então era difícil você refutar isso, né? Tanto com os rivais quanto com outros times do Brasil. Também lançaram ali o 6-3-3, né, que fazia alusão aos 6 títulos de Campeonato Brasileiro, as 3 Libertadores e os 3 Mundiais, coisa que nenhum outro time do Brasil naquele momento tinha. Nenhum outro time tinha 6 títulos nacionais e nem 3 Libertadores e muito menos 3 Mundiais. Então o São Paulo foi muito bem nessa época, o que fez sua torcida aumentar bastante. O São Paulo conseguiu aumentar muito os seus novos torcedores nessa época, sendo hoje ali o terceiro, né, o Flamengo em primeiro com 40 milhões mais ou menos, o Corinthians em segundo com 30 e poucos milhões e o São Paulo ali no seu numeral certo, mas
deve estar em algo em torno de 20 milhões assim, de torcedores, muitos que conquistou nessa época vitoriosa com esse marketing agressivo do soberano, da autoestima do torcedor são paulino. Por outro lado, depois desse período de glória recente aí do São Paulo, eles entraram numa fase muito ruim e de fato ficaram ali um bom tempo sem conseguir conquistar títulos, na verdade título nenhum, né, mas assim, título expressivo mesmo, como o Campeonato Brasileiro, eles não passaram nem perto depois desse momento de brilho aí, e foi ali perto de 2011 ou 2012 que eles conseguiram um título da Sul-Americana, e nessa época o marketing trabalhou de outra forma, porque ali a gente tinha um torcedor já com o ego ferido, depois de um tempo de glória absurda, de domínio nacional, o torcedor de São Paulo estava vendo ali times que não empolgavam, às vezes numa campanha até que brigava ali para não cair na segunda divisão, então de fato, o time que era o soberano passou a ter que recuperar uma autoestima no seu torcedor, foi aí que eles lançaram a campanha, na época foi muito famosa, pegando ali o acontecimento dominou, o Jason estava saindo, e o São Paulo passou a ser o Jason, porque começou a voltar, todo mundo achou que o São Paulo estava morto, mas o São Paulo ressuscitou, e aí começou a fazer a chacina com seus adversários, então era como se fosse o Jason, e a torcida abraçou essa ideia, o São Paulo voltou a ter muito público nos estádios, o time chegou até a ganhar ali uma Sul-Americana nesse período, então assim, veja como o marketing esportivo passa muito por autoestima do seu torcedor, né? Autoestima de quem é fiel àquela marca, no caso aquele escudo, que é o time. Então a gente tem duas opções aqui de como você faz no marketing esportivo, tanto para atrair torcedor, como para reter aquele que já torce pro seu time. Agora vamos pro exemplo do meu time, que esse eu tenho ali propriedade de falar, que eu acompanhei muito de perto, e na mesma situação, tá? Primeiro, mas aqui eu vou inverter porque cronologicamente foi como aconteceu e tudo aqui foi muito perto, vocês vão entender, né? Nessa mesma época que o São Paulo estava ganhando tudo, o Corinthians estava passando por uma das piores fases da sua história, chegando até a cair para a segunda divisão ali no ano de 2007. E nessa época, com tudo ferrado no time, um time horrível, não ganhando nada, o marketing do Corinthians ainda assim consegue emplacar uma coisa que deu muito certo, logicamente baseando no seu maior patrimônio, que é a sua torcida. A torcida do Corinthians por si só é um patrimônio do clube. E quando nos estádios, mesmo o time caindo na segunda divisão, a torcida não deixou o time e junta ali o bando de loucos, que era outro grito que a torcida tinha. E nisso o Corinthians conseguiu fazer uma Série B tranquila, com muito público nos estádios, muita gente vindo assistir e apoiar o time, como prometeram, eu nunca vou te abandonar. E o marketing capitalizar isso muito bem, criando produtos, criando formas de receitas, criando a camisa roxa, que foi um sucesso também. Isso fez com que o Corinthians, mesmo na Série B, conseguisse ficar nos holofotes, conseguisse atrair receita, para no ano seguinte, quando o time sobe, ter caixa suficiente para fazer um investimento em Ronaldo Fenômeno, que jogou muito no Corinthians. E junto com o Ronaldo Fenômeno veio estrutura, veio CT, veio mais torcedores, obviamente, e isso fez com que o Corinthians chegasse numa nova fase do time, que foi ali em 2011, como você começa em 2011 com o Tite, que vai ter a Libertadores em 2012, e depois o Mundial também no final do ano de 2012, e ali foi uma fase muito gloriosa do Corinthians, onde o marketing veio dessa ideia de luta, de pegar esse torcedor que estava com a autoestima ferrada por um rebaixamento e não deixar isso cair, deixar claro que, olha, estamos num momento ruim, mas não abaixa a cabeça, porque vocês que vão levar esse time de novo, se vocês não abandonarem esse time como vocês não abandonaram nunca e prometeram não fazer, a gente vai viver glória. Então quando o time, aqueles torcedores, aquela torcida que aguentou aquela humilhação de 2017, fica fiel, como o nome diz, e se vê campeão em 2012, isso cria uma retenção, um fanatismo, isso agrega mais torcedores pro time que você não perde mais, assim, sabe? Que depois você pode ficar muito tempo sem ganhar, como tá hoje, infelizmente, e ainda assim você tem ali torcedores fiéis. Então aqui a gente viu esses exemplos, né, um do rival do Corinthians e outro do Corinthians, mostrando que não necessariamente o desempenho do time ele é relevante para tanto a retenção quanto a trazer novos torcedores para o time. Vai contar muito de como o marketing, de como a comunicação usa isso, consegue captar o que está acontecendo ao seu redor e trazer a coisa que o seu público, no caso os torcedores, mais querem, que é a autoestima, que é o orgulho de bater no peito e falar que torce para aquele time. E isso, para a gente aplicar agora de uma forma geral, pensando no marketing, é o que você tem que gerar nos seus consumidores, essa autoestima deles conseguirem falar bem do seu produto, mesmo que talvez no momento não esteja tão perfeito, mesmo que
a entrega não esteja mais ajustada, mas que ainda assim você consiga fidelizá-los para que eles defendam seu produto, sua marca, como faz um torcedor. Então essa é a lógica, usar o marketing, o poder do marketing, de mesmo numa situação de revés, você conseguir criar uma conexão com o seu público que transforma eles em torcedores, assim você vai ter um público fiel. Esse é o vídeo, essa é a história que eu queria contar assim rapidinho, né, para unir essas duas paixões que eu tenho, que é o futebol e o marketing, para também trazer um insight, né, de como a gente consegue trabalhar o storytelling, a contação de histórias, a narrativa em favor da nossa mensagem, em busca ali de fidelizar consumidores e aumentar a retenção daqueles que já estão comprando nosso produto, nosso serviço, para que eles se tornem também advogados da marca. Me diz você tem um time, que time você torce? Já tinha pensado sobre isso no marketing esportivo? Deixa aí nos comentários, a gente pode expandir essa conversa. Em breve eu volto com um novo vídeo sobre algum outro assunto. Afinal, tudo é marketing. Tchau!